Diante da realidade emergencial gerada pela pandemia do novo coronavírus, fomos arrastados para um novo modelo de funcionamento de educação, de escola, de processos educativos. Ensinar e aprender geraram novas configurações, rotinas e vários desafios à formação e prática dos professores. O isolamento social impactou em novas relações com o conhecimento, implicando inclusive numa necessária aprendizagem tecnológica e digital. O mundo, o Brasil, o Amazonas entraram em colapso com o avanço do contágio pela Covid-19. Em nosso estado do Amazonas, foi registrado o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no dia 13 de março de 2020 e a luta contra o vírus começou. Com perdas, medo da contaminação, restrições no dia a dia e o colapso na saúde marcaram o ano de 2020. O Estado, até mesmo o Brasil, a educação não estava preparado para esse momento difícil. Então, foi um momento mesmo assim que marcou, vai ficar marcado mesmo em nossas vidas, né? Porque ele veio assim trazendo para nós uma outra aprendizagem, uma outra forma de ensinar e também de aprender. Todas as escolas do mundo foram fechadas e bilhões de crianças e estudantes foram afastadas das salas de aula. No município de Parintins, Amazonas, gestores públicos, profissionais, docentes também tiveram que iniciar uma corrida para encontrar alternativas que garantissem ao estudante o direito à aprendizagem escolar. Eu acredito a questão da conectividade, né? Ela foi assim um dos fatores que me deu pavor, medo. A questão do novo sempre nos assusta, né? Então a questão assim de lidar. Até então eu nunca tinha tido contato com os aplicativos tipo Meet, né? Então eu tive a oportunidade de fazer parte de algo que não estava acostumada a fazer. No caso, eu fui selecionada pela uma escola particular e de repente lá a metodologia é totalmente diferente. Isso ainda, a pandemia ainda não estava totalmente, ainda não tinha chegado totalmente. Tais experiências mudaram a maneira de olhar para o ensino mediado pelas tecnologias, rompendo assim com paradigmas de que a educação à distância não consegue aproximar as pessoas. Aprendemos muito com o isolamento social, não podemos mais restringir a formação dos alunos a espaços formais. Eu tive que aprender a lidar com as tecnologias e também assim deixar assim, muitas assim, dúvidas, tristezas, porque a educação se teve que mudar muito, né? Em relação tanto a nós como aos nossos alunos. O desafio foi lidar com o trabalho e casa, porque quando nós vínhamos para o trabalho, nós vínhamos e fazíamos o nosso trabalho aqui, pronto. Depois que voltava, só que com as aulas online, a gente era professora, era mãe, era dona de casa, tinha que resolver as coisas. E eu brincava que muitas vezes foi o período que eu mais queimei comida, né? Porque estava dando aula e deixava a comida lá no fogo, quando eu voltava ela já tinha queimado. Então a gente brinca assim que foi o período que a gente mais assim ficou muito cansado, porque a gente teve que conciliar o nosso trabalho mais a nossa casa. Eu aprendi coisas que antes da pandemia eu nem imaginava aprender. Mexer com aplicativos, trabalhar com o Zoom, com o aplicativo do Zoom, trabalhar com web, trabalhar com Meet, trabalhar com o Google Classroom, que eu montei as minhas 2 salas de aula com quinto ano 1 e quinto ano 2. Porque nesse período não podíamos ter ninguém, a não ser a gente, né, cuidando das nossas coisas, dos nossos filhos e do nosso trabalho. Então conciliar essa situação foi assim bem difícil, porque é diferente de você estar aqui, você deu sua aula, tocou, você vai em casa, almoça, volta. Então quer dizer, e tudo isso eu não tive ninguém me ensinando. Eu entrava no YouTube
entrava nos tutoriais, teve uns que eu paguei, teve uns que eu acessei gratuitamente, assisti às aulas, depois das aulas, e ia tentando, e quer dizer que hoje eu sei fazer muita coisa. Então, eu saí praticamente enriquecida. E vale ressaltar que eu cumpria a minha carga horária. Eu acordava 6 da manhã, tomava meu banho, tomava meu café, 7 horas eu estava online na minha sala. E eu não saía da minha casa. Só depois das aulas, na hora do almoço, ou depois das 5. Eu ficava direto, eu colocava o professor online. Então, a hora que eles mandavam para mim alguma coisa, eu estava ali para responder. Inclusive, eu entrei entrei numa crise de ansiedade. Aí eu já não conseguia dormir, porque era uma coisa assim muito... Então eu tive que procurar ajuda, né, de um profissional para poder me restabelecer, me realinhar, para poder, a partir dali, a gente conseguir conciliar. Então essa situação de... o professor sempre levou o trabalho para casa, né? Mas dessa vez ele levou literalmente o trabalho para casa. Minha cozinha virou a minha sala de aula. Tem quadro, tinha toda a estrutura da sala de aula, só não tinha as crianças lá presentes. Então essa coisa de levar para casa, lidar com o trabalho dentro da sua casa, acho que foi o mais desafiador assim, para mim, e acredito que para todos os professores que ficaram nessa situação. A educação ela precisa estender na questão tecnológica, né, para você estar sempre um passo à frente. E às vezes nós nos acomodamos pela questão de nós trabalharmos 2, 3 horários, e isso impede com que venhamos buscar conhecimento, principalmente tecnológico. E às vezes que a gente tem uma internet, a internet falha mais do que nos ajuda, e às vezes nós tínhamos que gravar a aula, áudio. Eu usava mais áudio porque a internet, alguns alunos reclamavam pela questão de não conseguir baixar o vídeo, tinha que ser vídeo curto. Eu cito aqui assim, a limitação do domínio das tecnologias, né, das conhecidas TICs, né, tecnologias de informação e comunicação. Então eu particularmente, eu entendo um pouco o básico de computação, de internet, mas eu gostaria de estar capacitado e assim, eu não tinha condições individualmente, principalmente na questão financeira, de me qualificar, e também não recebemos suporte das autoridades que deviam, né, nos dar o suporte para estar preparado para produzir vídeos slides, vídeos com qualidade e ao mesmo tempo em resoluções capazes de o estudante fazer o download, ou pelo menos o upload, né? E esse desafio ele marcou, fez com que nós viéssemos cada dia tentar dar um passo, melhorar nossa metodologia e compartilhar com nossos alunos esse desafio, né? Porque se fôssemos fazer filmagens, ia numa resolução às vezes muito pesada, então eu acabava optando por fazer só prints ou então slides, né, assim, bem mecânicos, porque colocava um movimento já pesado. Então eu acabava assim evitando de colocar muito vídeo e slide. Então olhando também na questão do acesso por parte do estudante. Perdas, dificuldades, né? Porque a gente sabe que a educação ela ainda é o caminho mais certo para se atingir um objetivo de segurança. Você ter uma formação, você tem que ter a educação acima de tudo, né? Persistência. Persistência, ela te desafia, por maior que seja o desafio, tu persistente. E também, se fosse uma outra palavra, eu diria compromisso. Nosso grande compromisso com a educação dos nossos alunos. Um desastre.
porque ela deixou isso aí, marcas, né? Marca na nossa sociedade, marcas nos nossos alunos, porque tem alunos que até agora ainda não retornaram para a sala de aula com medo, então quer dizer que ela deixou um desastre total, muito dificultoso. Mudança, acredito que seja. Repensar nas práticas de sala de aula. Então, priorizar, falou uma palavra, né? Priorizar também a nossa família, né? Saber conciliar. Às vezes a gente quer se dedicar, quer se doar para fazer o nosso melhor e muitas vezes nós esquecemos da parte principal, que é a nossa família, que é a nossa base. Desafio. Coronavírus foi um desafio para todos nós. Infelizmente, teve uns que não conseguiram, né, passar por esse desafio. E eu agradeço que eu consegui passar, mas foi um desafio. Você acordar sem coronavírus e anoitecer com coronavírus, e depois você ter que atender 300 e poucas crianças de manhã, cara, foi um desafio. Muito difícil mesmo. Calamidade. Foi uma grande calamidade que trouxe, assim, consequências assim, muito graves, né? Gravíssimas para a nossa atualidade e que não vai ser reparado, né? Não vai ser atenuado brevemente. Renascer. Né? A pandemia fez com que nós, professores, viéssemos renascer daquele nosso processo tradicional que muitas vezes, infelizmente, ainda, para quem já está com muito tempo na área de educação, ele fica um pouco no tradicionalismo e fez com que viéssemos renascer, acompanhar esse processo tecnológico e encarar o desafio do dia a dia. Os professores aprendem nas crises, eles aprenderam na crise, nos imperativos diários, diante dos limites e cenários desafiadores. E com isso, promoveram novos encontros consigo mesmos, com os alunos, com outros educadores, por meio de tramas colaborativas que ajudaram a construir outras e novas aprendizagens. É fundamental registrar, compartilhar, disponibilizar essas experiências, transformando-as em ferramentas de investigação, de relações com o ato de ensinar e aprender, de expansão da formação docente para além das instituições formais, de evidenciar o quanto somos capazes de reaprender, de compartilhar saberes e conhecimentos fora das quatro paredes e de uma sala de aula, de transformar incertezas, inquietações e inseguranças em possibilidades.